Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thaís Farina e esse é o Eliabe Alves. Nós fazemos parte do quadro de profissionais da Academia Soul Instituto Musical. E hoje nós iremos apresentar para vocês duas músicas. Esperamos que gostem. Boa noite a todos vocês que estão aí nas suas casas, nos assistindo, prestigiando mais este evento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Thaís e ao Eliabe por essa música, por nos trazer esse momento, de alegria que enche a alma nessa abertura dessa jornada que faremos juntos. E antes de começar o evento oficialmente, queria mostrar para vocês como foi a minha chegada aqui no hotel, como foi a minha experiência de check-in, para que vocês possam sentir verdadeiramente como é se hospedar, entrar, fazer o check-in no hotel no momento atual em que nós estamos vivendo. Vamos ver o vídeo? Oi pessoal, bom dia. Roberta Nones falando. Acabo de chegar em Curitiba e estou me dirigindo ao NH Curitiba The5 Hotel, onde hoje acontece o evento Nova Perspectiva na Hotelaria. Vou compartilhar com vocês a minha experiência de chegada e check-in ao hotel, seguindo todos os protocolos de segurança.
Foi muito tranquilo. É claro que é tudo muito novo, a gente chega, tem aquela barreira na recepção, você tem o álcool em gel, tem o distanciamento, mas é o momento que estamos vivendo e foi muito tranquilo. Posso dizer para vocês que eu me senti muito segura durante todo o processo e também na chegada ao apartamento. E agora, para a gente abrir oficialmente o evento, eu quero agradecer ao NH por esse convite para estar aqui com vocês, conduzindo o evento desta noite. Além do NH, quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, a Premier Turismo, que roteirizou e organizou todo este evento, a Giga Soluções Audiovisuais, que está aqui na house, atrás das câmeras, mandando a mensagem que nós estamos passando até vocês, a CEP Transportes, que cuidou do nosso deslocamento, e a Academia Soul, que vocês já tiveram o prazer de conhecer na abertura desse evento. Para mostrar um pouquinho de como é que está sendo feito o protocolo, toda a segurança dos passageiros durante os translados, a CEP trouxe um vídeo para a gente. Vamos conferir? Bom, pessoal, é isso, né? Tivemos todos que nos reinventar, nos adaptar e embarcar nessa onda digital que já há 6 meses vem substituindo os nossos eventos presenciais. Para a gente agora conhecer um pouco mais, de uma forma mais abrangente, tudo que foi feito aqui no NH, além da experiência que eu tive, que vocês já puderam conferir, nós vamos chamar um novo vídeo, esse sim, mais completo. Olá, meu nome é Antônio Albuquerque, eu sou o diretor-geral do NH Curitiba The5. Será um prazer apresentar a vocês o nosso hotel e também os nossos protocolos internacionais de higiene e saúde, para que os nossos hóspedes e clientes se sintam tranquilos e bem cuidados. Ao chegar ao NH Curitiba The5, portas automáticas para evitar o toque. Barreiras de acrílico nos balcões da recepção, check-in e check-out agilizados e estação Feel Safe com dispensers de álcool em gel em todas as áreas, além da intensificação na limpeza. Os processos de limpeza e higienização do nosso hotel foram adaptados às necessidades atuais, minimizando o risco, onde todos os apartamentos são inspecionados rigorosamente. Oferecemos equipamentos de segurança aos nossos hóspedes e também aos nossos colaboradores. Acesso a álcool em gel, máscaras e toalhas higienizadas, cumprindo todas as medidas exigidas. Nos restaurantes, além de todo o cuidado com o cliente e colaboradores, as portas estarão abertas para garantir a ventilação dos espaços. Também reorganizamos a distância segura entre mesas e cadeiras e dispomos de menu digital.
Aqui está tudo preparado para dar início a novos modelos de eventos, sejam presenciais ou híbridos, com tecnologia, medidas de distanciamento e configurações de sala personalizadas. Cada reunião é feita de forma exclusiva, com uma estrutura planejada, buscando atender todas as necessidades. Estamos prontos para recebê-lo novamente. Esperamos por você. Muito bacana, né? Então, nesse momento, nós vamos para o ponto alto do encontro desta noite. Nós temos uma convidada extremamente especial. Ela vai trazer para a gente uma palestra sobre inteligência emocional. É a Marine Lima. Ela é Master Coach, analista comportamental e de inteligência emocional. Então, vamos aproveitar esse conteúdo tão bacana e tão útil para todos nós no momento sensível em que estamos vivendo. Marine, por favor. Obrigada, Roberta. A palavra está com você. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, NH Curitiba The Five Hotel, que me convidou lindamente, juntamente com os organizadores, para poder estar aqui com vocês hoje. Eu preparei uma palestra muito legal, muito gostosa da gente estar conversando. Para quem já sabe o que é inteligência emocional, é firmar conceito. Para quem não sabe, é conhecer. E ajuda tanto a gente nessas questões, nesses momentos que estamos passando agora, que com certeza espero que seja um momento proveitoso para você também. Então vamos lá, vamos falar sobre o impacto da inteligência emocional nas relações pessoais com inteligência emocional. Mas de repente eu fui parar na parte de gerenciamento de projetos e eu comecei a perceber como eu poderia potencializar mais as pessoas que trabalhavam comigo, como eu conseguiria ter mais recursos alocados dessas pessoas usando suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, a sua maneira de trabalhar de uma forma mais assertiva. Então eu fui estudar a respeito disso. Acabei me tornando um Master Coach, analista comportamental, como a própria Roberta falou, e associado a isso, eu sou triatleta, maratonista, fiz uma prova de Ironman no ano passado, que são 226 quilômetros num dia só, entre nadar, pedalar e correr. Fiz 100 quilômetros em 3 dias numa montanha para poder entender sobre mente, fortalecer estudo de caso e entender como que eu consigo apoiar e potencializar mais pessoas em seu pleno desenvolvimento. Então vamos lá, vamos conversar sobre inteligência emocional. O que a gente vai falar hoje? Praticamente por exemplo, ou na família que a gente nasce, né? Não há uma escolha, a gente se relaciona, está envolto no nosso contexto e a gente precisa aprender a ter respeito sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Do indivíduo nos momentos importantes. Olha só, esse momento que de entender e aprender sobre os outros para melhor performance e produtividade. Claro, não vivemos sozinhos. Nós nos relacionamos desde o momento em que acordamos. E tá tudo bem, isso é incrível. Vamos aprender a cada vez mais nos relacionarmos. Autoconsciência, autoconhecimento, uma palavra que sempre está sendo usada, está constantemente na mídia, das emoções e do comportamento. Por que auto? Porque envolve o nosso conhecimento sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Quando eu aprendo o que eu quero ser, ter, fazer, eu consigo então olhar para o outro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, aí eu deixo uma pergunta no ar. Como conquistar o sucesso nas relações interpessoais? Será
tem uma palavra que define isso? Pois eu vou dizer para você que não é apenas uma palavra que define, e sim um mix de palavras. Criatividade, comprometimento, persistência, responsabilidade, otimismo, dedicação, escuta, alegria, persistência. Todas essas palavras, quando a gente escuta, a gente tem vontade de se relacionar com elas. Então aí está o segredo do sucesso das relações interpessoais. Alguma dessas palavras aqui que vocês estão vendo, por um acaso, é negativa? Não, né? Por quê? Porque a gente precisa estar olhando com positividade pelas coisas. A gente precisa estar olhando o outro com esse carinho, com essa atenção, com esse respeito. É aí que a gente consegue estar envolto nessas emoções e nesse sentimento. E o que é inteligência interpessoal? E eu vou te dizer que a capacidade de discernir e responder adequadamente, olha só, ao humor, temperamento, motivação e desejo de outras pessoas. E quando eu falo sobre sucesso nessas relações, a pessoa que trabalha com pessoas e são bem-sucedidas, provavelmente são todos indivíduos com alto grau de inteligência interpessoal. Por quê? Porque trabalha com o temperamento, a motivação e o desejo dessas outras pessoas. Isso é ser bem-sucedido também, né? E a inteligência intrapessoal? A intra está voltada para dentro. A intra está voltada para o autoconhecimento. É o quê? É o contato dos nossos próprios sentimentos. É a nossa capacidade de reconhecer esses sentimentos, para então a gente conseguir apoiar e orientar o nosso comportamento. É difícil se autoanalisar, pensar no que a gente está sentindo, mas nesse momento, o mais sábio de todos é a gente parar um pouquinho e entender como está sendo as nossas relações, como estão sendo as nossas relações no dia a dia. Você já se deparou com, olha só, pessoas mal-humoradas, irritadas, insatisfeitas, descontentes ou nervosas? Alguma dessas palavras aí fez algum sentido? Conhece alguém assim? Ou que está passando por um momento assim? Então, todos os dias a gente está em contato com alguém assim, ouviu ou soube que está assim. Olha só essa frase que vem de Aristóteles numa obra que ele tem de 330 a 300 antes de Cristo. E olha como ela é muito significativa nos momentos atuais. Qualquer pessoa pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, meus queridos, isso não é fácil, né? Quem nunca, quem nunca explodiu com uma pessoa errada, porque se envolveu em um gatilho emocional anterior, em que ficou muito traumatizado e o dia inteiro você acaba carregando aquela bagagem e explode com a pessoa errada. Então, é o que a gente está tratando aqui. Ser inteligente emocionalmente não significa que você não vai sentir a emoção, mas você entender o que você está sentindo e então tentar usar a grande obra de Aristóteles, né? Quanto a isso, o que a gente precisa entender? Que existe uma palavrinha mágica que se chama ética. E a ética nos traz o quê? Respeito, igualdade, valores, olha só, direitos. O profissionalismo é óbvio que ele não pode ser esquecido, mas o ser humano também não. Todo mundo que está no meio profissional está se relacionando com uma pessoa, com um ser, e que é humano, e que tem sentimento, que tem emoções, que todo mundo está passando por algum tipo de dificuldade ou por um momento estressor. É óbvio. O que a gente precisa ter? Respeito. A gente precisa ter ética. A gente precisa ter essa igualdade. Então,
por isso é tão importante a gente pensar que não estamos sozinhos e que se nós estamos passando por isso, a pessoa que está do seu lado também pode estar e também deve estar, né? Cada um pensa de acordo com os seus princípios e seus valores. Olha só essa fotinha. Uma pessoa está olhando falando assim, para mim é importante a atualização, o financeiro, estar dentro das regras, das normas, dos procedimentos. A outra pessoa olha e fala assim, mas para mim é importante o amor e a saúde. E quem está certo? Os dois. Só que cada um tem o seu princípio e o seu valor, cada um vem com o seu histórico, com o seu legado, com aquilo que entende que é importante para si. Então, por isso que a gente precisa levar em consideração, acima de tudo, o respeito. O respeito por você, o respeito pelo outro e o respeito por todos, como um todo, né? A importância de olhar sempre com as lentes certas, então entender o contexto em que você está, entender esse feeling dessas emoções, o que está acontecendo, essas captações de sinais, de comportamento, entender com um olhar, mas não só o seu olhar. Lembra da fotinho que tem um lado é mais propício para o financeiro, o outro para o amor, que é a emoção, que é a razão? Então, com qual olhar a gente olha? Com o olhar da lente certa. Às vezes a gente fala achando que a pessoa está entendendo, mas na verdade a gente não está se comunicando na mesma energia, porque os nossos valores são diferentes e a gente precisa se relacionar muito, sim, porque hoje em dia o individualismo ele já não tem mais espaço, a gente precisa estar junto, colaborando um com o outro, e por isso a gente precisa olhar com as lentes certas. Para isso, a gente tem uma palavra que é linda, né? Ausência de julgamento. Quando a gente traz ausência de julgamento, a gente traz o respeito junto. A gente entende que o outro também tem sentimento, emoções, valores e princípios que ele carrega, que ele diz que é verdade e que para ele está tudo bem. Você também tem os seus, também espera que isso seja respeitado. É aí que entra o equilíbrio. É aí que entra o entendimento, é a ausência de julgamento. Quando a gente fala de inteligência emocional, várias coisas passam pela nossa cabeça, né? Como assim eu vou ser inteligente emocionalmente? Quer dizer que eu vou deixar de sentir as emoções? Não. E eu vou te mostrar como que isso funciona. Mas primeiro eu quero te contar o seguinte, quando que a inteligência emocional surgiu? Olha só, no Brasil ela chegou nos meados de 1995, que veio com Daniel Goleman, que é este aqui, através do livro que ele trouxe, Inteligência Emocional, muito famoso. Mas os primeiros registros acadêmicos surgiram em 1990 com esses outros dois psicólogos aqui, o John Mayer e o Peter Salovey. E a inteligência emocional é uma habilidade de perceber as emoções para, com elas, apoiar o pensamento e o seu comportamento. Que eu tenho uma coisa muito legal para te contar é o seguinte: a inteligência emocional é sim um conjunto de competências que pode ser desenvolvida. É o que a gente chama e escuta muito falar agora sobre soft skills. Daniel Goleman também fala o seguinte, que habilidades como resiliência, vê se você já não escutou sobre isso, empatia e essa colaboração e essa comunicação, vou te contar, todas essas competências estão baseadas em inteligência emocional. E com certeza distingue profissionais incríveis da média. O que a gente fala sobre resiliência? Resiliência vem da física e diz o seguinte, que é quando algo se deforma e volta ao seu estado natural. Para nós, seres humanos, a resiliência é entendido como algo que a gente pode estar tendo um trauma, sofrer um estressor, a gente volta ao nosso estado normal, só que vem com um aprendizado daquilo que a gente passou.
Olha que legal, ser resiliente é sim sofrer o impacto, porém se recuperar dele e aprender. Temos lições aprendidas aí. E a empatia? Essa foto é incrível, quando ela olha e fala assim, sim, está chovendo, pena que não é em Curitiba, né? Se fosse em Curitiba seria ótimo. Está chovendo? Sim, eu entendo, percebo que está chovendo. Só que depois da chuva vem o sol. Então, ser empático tem 3 tipos de empatia. A empatia cognitiva é aquela empatia que você percebe o ponto de vista do outro, você entende o ponto de vista do outro. A empatia emocional é aquilo que você entende e sente o que o outro está sentindo. E tem o interesse empático, que é a gente perceber o que o outro quer de você, o que ele precisa do seu apoio, da sua ajuda. Então, quando a gente é empático ou está empático, a gente tira a ausência de julgamento, tira você do palco, deixa o outro entrar e mostrar as suas emoções e seu sentimento e perceber isso nele com o olhar dele. Colaboração. Colaboração é uma palavra que está muito agora sendo usada e é super importante para que seja usada para sempre. Porque estarmos sozinhos, já não há mais espaço para isso. Estamos sim em conjunto, mesmo isolados nas nossas casas, nunca estávamos sozinhos. A gente se comunica, a gente está virtualmente se comunicando. Então a gente precisa de um processo de colaboração, um ajudando o outro. Eu gosto muito de olhar para essa palavra e pensar num time. Quando a gente pensa num time, a gente entende que todo mundo tem um papel principal, sim. Todo mundo é importante, sim. E com a ajuda de todo mundo, a gente se torna campeão. Isso faz sentido. Quando a gente vem para a comunicação, a gente precisa trazer junto com a comunicação o respeito. A gente fala muito hoje em dia sobre comunicação assertiva, sobre comunicação não violenta, que faz muito sentido para os momentos que estamos passando, só que o que a gente precisa entender é que a pessoa vem com o histórico dela, vem com a bagagem dela, vem com o emocional dela e a gente precisa se comunicar. Ela sendo racional ou emocional, a gente precisa se comunicar nas lentes que ela ouve, como ela percebe, como ela vê, como ela sente. O processo de comunicação é uma arte. Se comunicar é uma arte. E é muito importante a gente ter toda aquela palavrinha de ética, lembra? Que tem igualdade, respeito, valores, direitos, tem que vir junto com a comunicação. Otimismo. Coloquei essa palavra aí, mesmo que ela não esteja lá na fala do Daniel Goleman, mas o otimismo, ele traz muito dentro da resiliência. Por quê? Porque uma pessoa otimista, ela entende que aquele evento, ele não é permanente, ela entende que aquele evento pode sim sair com um sucesso. Ela não olha no problema e se foca na solução. Uma pessoa pessimista entende que aquele evento é permanente e não vai funcionar, não vai dar certo, pode parar. Foi o que aconteceu no começo do ano. Quando a gente entrou no estado de pandemia, tinha pessoas que olhavam e falavam assim, o mundo acabou. E no momento estamos aqui, falando de como podemos conviver de uma melhor maneira, seguros, saudáveis, e fazendo com que a vida continue a nos ensinar e a cada vez mais estarmos conectados juntos e com inteligência emocional. Os artigos de Harvard Business Review diz o seguinte, que se você usar a inteligência emocional de forma eficaz, você vai ser capaz de influenciar os outros. Influenciar significa o quê? Ser exemplo para os outros, se comunicar de uma forma mais assertiva com os outros e principalmente manter-se concentrado durante momentos críticos. É ou não é uma chave para o sucesso profissional? Não só profissional, para o pessoal também. Tem um artigo que ele tem 102 anos, olha só, 102 anos, tá? Vem das universidades de Harvard, Fundação Carnegie e de Stanford, que ele diz o seguinte, as razões pelas quais se conquista, mantém e consegue uma promoção em um emprego. 15% está relacionado com a nossa capacidade técnica.
85% são as nossas habilidades pessoais desenvolvidas. Ou seja, empatia, comunicação, colaboração, resiliência, inteligência emocional. Uau! 85%. E isso é válido para hoje. O artigo tem 102 anos, mas nós estamos vivendo isso agora. Então exercite cada vez mais a inteligência emocional e seja um líder nato. Marine, mas eu não tenho um cargo de liderança, mas todos nós lideramos algo. Seja ele em casa, seja na nossa própria vida, seja ele no cunho profissional. Sempre a gente pode ser líder onde a gente estiver. E aí que a gente tem que entender que cada pessoa está pensando em algo totalmente diferente e ninguém tem a necessidade de pensar o que você pensa e ninguém pensa como você está pensando. Cada um pensa de forma diferente, uns mais otimistas, outros menos, um mais colaborativo, outros menos, está tudo bem. Quando Salovey e o Meyer propuseram uma definição com 5 domínios para a inteligência emocional, são aptidões que a gente consegue ter. Cada vez a gente vai adquirindo esse domínio, a gente vai entendendo cada vez mais a lidar com isso. Os 5 domínios são, primeiro, conhecer as nossas próprias emoções, ok? Segundo, lidar com essas nossas emoções. Terceiro, colocar essas emoções por uma meta, ou seja, motivar-se. Quarto, reconhecer a emoção nos outros. E quinto, então, lidar com os nossos relacionamentos. A gente precisa passar por essas etapas para ir se aperfeiçoando e entendendo o que está acontecendo conosco. Então vamos lá. Aqui eu queria colocar para vocês uma coisa: não se muda emoção. Ou seja, se eu ficar chateada, se eu ficar irritada, se eu ficar nervosa, eu vou continuar sentindo isso. Mas o que eu mudo então, aonde eu consigo ser inteligente emocionalmente, é o que eu vou fazer com a reação dessa minha emoção. Então, como que funciona? Primeiro tem um gatilho que dispara essa emoção em você. Com certeza você vai sentir essa emoção, ou raiva, ou ódio, ou amor, ou enfim, qualquer tipo de emoção. Você tem um gatilho que dispara ela. Com isso vem a emoção. É nesse momento que você reconhece, para então você fazer um comportamento, ou apoiar seu pensamento para ter um comportamento. E baseado nesse comportamento, então, é que tem um resultado. Esse resultado é positivo ou negativo. E aonde está a nossa inteligência emocional? Está exatamente entre o gap da emoção e o comportamento. Porque o que eu consigo mudar? O comportamento. Eu não consigo mudar a minha emoção. Cada vez mais eu consigo me autocontrolar, ok. Mas a emoção vai vir. E está na minha sapiência entender o que eu vou fazer com ela. Ou eu vou ruminar e levar, expandir ela para todo o meu dia, ou eu vou então falar com a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, com a intensidade certa. E aí faz todo sentido o que a gente está falando aqui, né? Então, as 5 aptidões, passando rapidamente para a gente firmar conceito, é conhecer as nossas próprias emoções, ou seja, reconhecer aquela emoção quando a gente sente. Ocorre, ok. As pessoas que são mais seguras acerca de seus próprios sentimentos, com certeza são melhores pilotos das suas vidas. Segundo, lidar com as nossas emoções. Então é a capacidade da gente se confortar com ela, acolher, livrar a ansiedade, tristeza, irritabilidade das consequências dessa emoção. As pessoas que são fracas nessa aptidão, constantemente elas lutam com os seus sentimentos, enquanto outras, mais otimistas, se recuperam mais rápido. E motivação? Essa frase é ótima. Sim, eu posso mudar o meu comportamento. Eu não preciso ruminar a minha emoção. Pôr as emoções a serviço de uma meta. Isso está muito conectado com uma automotivação, com um controle, com uma criatividade. Esse entendimento faz com que a gente consiga se movimentar.
O autocontrole emocional está por trás de qualquer tipo de realização. Então, as pessoas que têm essa capacidade, com certeza, elas são mais produtivas e eficazes em qualquer atividade que exerçam. Reconhecer a emoção nos outros, a gente já falou sobre isso. E eu repito, empatia. Empatia é reconhecimento das emoções nos outros. Porque se você sente, o outro também sente. Pode ser que não sinta a mesma coisa, mas a gente precisa respeitar. Lidar com relacionamentos. Então, se temos esses 4 domínios, nós temos essa arte de se relacionar. Faz parte dessas aptidões a gente entender as emoções dos outros. São as aptidões que determinam a nossa popularidade, liderança e eficiência interpessoal. As pessoas excelentes nessas aptidões, com certeza, de qualquer coisa elas vão conseguir ter sucesso tranquilamente e interagir com os outros. Essa fotinha é super comum quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque as outras pessoas nos conhecem como a ponta do iceberg, mas a gente é muito maior do que isso. E a gente tem emoções que até a gente desconhece. Então, o que a gente precisa é entender, tornar mais consciente, se perceber. Essa é uma palavrinha boa. Se perceba. Quando você conhece seus pontos fortes e fracos, você sabe o que faz, o que quer fazer e o que quer mudar. Então, a decisão de escolha é como? Fazer mais intencional, fazer mais o que você pretende. É uma decisão de como você vai fazer isso. Mostra a você como agir, como influenciar a si mesmo e aos outros. Lembre-se que a influência é exemplo, ok? E o propósito disso? Então, o empenho do propósito, fazer isso por uma razão. O propósito proporciona o porquê, o significado disso. Ok? Então, você pode se concentrar no porquê de responder de certa maneira. Adoro essa frase. Quanto mais maduros, menos ofendidos ficamos. Quanto mais satisfeitos, menos comparações fazemos. E quanto mais amados, menos afirmação precisamos. Aqui eu deixo para vocês algumas opções de leitura para quem gosta de explorar sobre o assunto e quer saber mais sobre isso. Os livros de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Nós temos também um livro, aqui tem Inteligência Emocional, aqui artigos da Harvard Business Review. Temos aqui Inteligência Positiva, que é o quanto a sua mente age como amiga ou inimiga. Existe até um teste de inteligência positiva, a porcentagem de quanto a sua mente é amiga e inimiga. Tem aqui o Aprenda a Ser Otimista. Sim, a gente consegue aprender a ser otimista. Existe um processo cognitivo para isso, o que é muito legal, né? Dá uma esperança, e a esperança faz parte do processo, tá? Tem a atitude mental positiva. Lembram do mix das palavrinhas, do sucesso das relações interpessoais? Tem alguma coisa que é negativa ali? Não. Por isso, atitude mental positiva. E essa coleção, que também é de Harvard, que é a coleção de inteligência emocional, que são livros de empatia, felicidade, mindfulness, também tem o de resiliência. Então fica aqui uma contribuição bibliográfica para quem quiser explorar mais sobre o assunto. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente conversou aqui. Espero que você se sinta bem. Se quiser mandar algum e-mail, falar mais sobre o assunto, eu fico disponível. Se também tem perguntas, né? Acho que vocês podem mandar perguntas, caso tenha ficado alguma dúvida. Elas vão entregar aqui para mim e eu respondo com o maior carinho para vocês. Muito obrigada. Que bacana, Marine, que obrigada, bacana. Eu adoro este tema. Eu, particularmente, fiz um trabalho de autoconhecimento. Uau, isso é importantíssimo. E já há uns 10 anos que eu comecei e fez toda a diferença na minha vida. Com certeza. E eu acredito que quando você se dispõe a fazer um trabalho de autoconhecimento, eu costumo fazer essa analogia. É o mesmo que ficar nu diante do espelho com uma iluminação igual a essa. Então, não há nada que nos escape. Exatamente. E a gente tem que aprender a lidar com aquilo que a gente vê e gosta e com aquilo que a gente vê
e não gosta. E dentro dessa linha que você falou, já existem empresas que não estão mais considerando o currículo para contratar as pessoas. Exato. Não querem nem saber se a pessoa fez alguma graduação ou não. Querem saber se ela está com todos esses soft skills desenvolvidos, porque é uma pessoa que tem isso desenvolvido, as questões técnicas você ensina, mas esse tipo de comportamento tem que vir do ser humano, do profissional. Então, eu acho que talvez, eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida tem sempre um propósito maior. Até o que parece ruim, na verdade, um dia a gente vai descobrir que foi para o bem. Então, se tem uma coisa que esta pandemia fez com toda a humanidade, foi nos obrigar a olhar para dentro, a entender o quanto a gente não tem controle de nada e o quanto a gente precisa ser empático, colaborativo e inteligente, emocionalmente falando. Então, assim, muito obrigada, foi sensacional. Eu tenho certeza que todos que estão ali do lado de lá da câmera também gostaram. Como a Marine disse, no final nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Se vocês tiverem perguntas para a Marine, já vão colocando no chat que nós vamos selecionar e ela volta para responder. Obrigada, Marine. Berta. Obrigada. Com certeza vocês gostaram, porque um conteúdo desse é maravilhoso. Vamos voltar a falar de eventos? Já que é isso que a gente gosta de fazer? Muito bem, a gente já viu a minha entrada, o meu check-in, vimos o vídeo do NH, mas eu queria mostrar para vocês como é que está essa estrutura, não só da parte técnica que o Jefferson já fez, mas mostrar fisicamente como é que o espaço de eventos aqui do NH está preparado para receber os eventos de vocês e os participantes com toda a segurança. Lucas, já estou com você? Já! O Lucas vai me acompanhar nessa jornada. Eu vou sair aqui da sala e depois eu vou voltar para ela para que vocês acompanhem toda a estrutura e todo o processo que todos nós que estamos aqui precisamos passar antes de entrar na sala. Eu vou sair por aqui e apareço ali já já. Cheguei! Tudo bem, pessoal? Vejam só, aqui é o lobby das salas de eventos do NH e na entrada da sala, todos nós tivemos que passar por essa estação. Esta toalhinha é uma toalhinha que faz a higienização de todos os equipamentos que estiverem conosco. Celular, notebook, bolsa, a gente usa essa toalhinha e higieniza os materiais. O álcool gel, para garantir que todas as pessoas que acessaram o ambiente estejam com as suas mãos desinfetadas e livres de qualquer vírus. E agora a gente vai entrar aqui neste outro ambiente que ainda não foi mostrado para vocês, aonde nós temos uma montagem, um layout em escolar com todo o distanciamento de 2 metros, tanto lateralmente quanto nas fileiras, para permitir que vocês possam fazer um evento aqui presencial com toda a segurança que o participante precisa e que a sua empresa quer oferecer a eles. Aqui nós vamos mostrar essa questão da alimentação. Como é que fica a alimentação nesse momento em que estamos vivendo? A alimentação, ela tem que ser individualizada. Então aqui nós temos uma caixinha Coffee Box, um coffee break com uma saladinha de frutas, um suquinho, já vem as suas cápsulas de Nespresso que depois você vai sozinho e faz o seu cafezinho na máquina, o seu sanduichinho, o seu petit four, ou seja, cada participante ganha a sua caixinha e se serve de forma segura. Na sala, sempre que o evento acaba, todas as toalhas são retiradas, são trocadas e todo o ambiente é sanitizado de forma a garantir que o próximo evento que venha para esse ambiente encontre esse ambiente tão limpo, tão seguro quanto o evento que acabou de acontecer. Incrível, não é?
Vejam só o que uma pandemia faz. Faz com que a gente se reinvente, com que a gente aprenda, com que a gente desenvolva novas práticas e dessa forma a gente passe a trabalhar de uma maneira diferente, mas não menos segura. Eu vou pedir o meu passador higienizado para eu contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha jornada durante esses 6 meses de pandemia. Muito obrigada. 10, 12, 13 de março de 2020. Todo mundo se lembra dessa semana? Foi a semana dos cancelamentos. Foi a semana em que o pânico foi estabelecido em todo o país e para nós do mercado de eventos foi uma avalanche. Quem não recebeu um cancelamento, 2, 3 no mesmo dia e começou a se perguntar, e agora? O que eu vou fazer? Eu passei por isso também, como consultora e também como organizadora de alguns eventos destinados ao público que trabalha com eventos, eu me vi na mesma situação. Ou seja, foi esse bichinho aparecer no mundo para o mundo virar de cabeça para baixo. Era uma avalanche de mensagens de WhatsApp, telefonemas, amigos hoteleiros, amigos de empresas de audiovisual, amigos de empresa de transfer, amigos de companhia aérea, amigos de agência. E agora, o que vai acontecer? Eu confesso que na primeira semana eu não conseguia responder isso para ninguém, o que para uma consultora é algo bastante grave, porque uma consultora recebe consultas e eu precisava dessas respostas, mas eu não as tinha. Eu precisei utilizar a minha inteligência emocional, internalizar tudo aquilo que estava acontecendo, chorar, me permitir para depois começar a encontrar respostas que eu acreditasse e que eu pudesse compartilhar com todos esses amigos. E por que isso? Porque eu sou uma pessoa que estou trabalhando nos últimos 3 anos como consultora com um propósito, o desenvolvimento do mercado MICE, dos meetings, dos incentives, dos conferences e das exhibitions. Ou seja, de todos aqueles eventos que têm como propósito negócios, que geram demanda para as empresas que investem numa feira ou que fazem um lançamento de produto. Esse tipo de evento, ele não pode se dar ao luxo de parar, porque se ele parar, as empresas que utilizam essa ferramenta para gerar essa demanda, não vão ter essa demanda. E aí, como é que vai acontecer? A catástrofe vai ser ainda maior. E aí começaram a vir as perguntas para mim. Eu não posso parar, estou sendo desafiada. O que a gente pode fazer? O que eu fiz? Pesquisa. Comecei a conversar com pessoas, entrar em sites de outros países, falar com pessoas que eu conheço que trabalham em países onde esse momento catástrofe já estava um pouco melhor. E aí vem a resposta. Que era novidade? Evento digital? Usar a tecnologia para conectar participantes? Isso é novo? Não, já existia há muitos anos. Mas por que a gente não usava? Ué, se o presencial dá certo, eu vou mudar para quê? E essa resposta foi a resposta que eu escutei de diversas pessoas que têm a ferramenta na sua mão, que são gestores de eventos dentro de grandes empresas e que falaram, meu Deus, eu sempre pude experimentar, eu nunca quis, tinha resistência interna, inclusive das áreas de marketing, e agora a gente tem que aprender como? Rápido. E assim foi. Porque se tem uma habilidade que pessoas de eventos têm, é a capacidade de se reinventar rápido e sempre que for necessário. E aí a pergunta veio, como faz um evento digital? Qual é a diferença? Começaram a surgir, é uma live. Não é uma live. Uma live, se ela é ao vivo, como essa, é aberta a todo mundo, se ela é direcionada para um público específico, ela é um evento exclusivo para aquele público. Ele vai ser digital? O que é ser digital? O que é virtual? O que é híbrido? O híbrido é quando o conteúdo, ao vivo ou gravado, é transmitido de um estúdio, como nós estamos aqui, presencialmente, para uma audiência conectada pela web. O nosso evento de hoje é uma live híbrida. E o que é
Também uma live híbrida, um evento híbrido é quando o conteúdo é ao vivo ou gravado, com transmissão presencial no estúdio e audiência mista. Semana passada eu realizei, exatamente há uma semana, um evento nesse formato. E quando eu organizei e planejei o evento e resolvi abrir um percentual de vagas para o presencial, foi uma aposta. Eu achei que ninguém ia querer ir. Pelo contrário, esgotou rapidamente e nós tínhamos 36 pessoas dentro de uma sala que cabiam 100 e mais 160 pessoas conectadas pela internet. Então, o evento híbrido, além de tudo, ele te possibilita ampliar a sua audiência muito, porque imagine se esse evento fosse totalmente presencial, será que eu conseguiria fazer um investimento de mais 160 pessoas com A e B, com estrutura de sala? Nem todo evento tem verba para isso. Então veja, este momento digital ele veio também para abrir os nossos olhos para as enormes possibilidades. O evento só é virtual 100% se nenhum de nós estivéssemos aqui. Se eu, como palestrante, se Marine, como palestrante, estivéssemos cada um no nosso ambiente, todos conectados por uma plataforma digital. Aí ele seria 100% virtual. Já existem eventos assim? Já, vários. É reunião do Zoom? É reunião do Google Teams? Do Microsoft Teams? Não. Isso é uma reunião. Ele não dá experiência, ele não tem interação. Ele é somente uma reunião onde as pessoas falam. Um evento, ele precisa de um roteiro, ele precisa de uma experiência para o participante, ele precisa pensar nessa jornada. Ou seja, pessoal, em março o cenário era de cancelamento e nós todos estávamos desesperados achando que o mundo ia acabar, como disse a Marine. Hoje, 6 meses depois, eu presenciei fóruns, conferências, lançamentos de produtos, congressos, convenções e até feiras acontecendo no formato digital. Ou seja, nós nos reinventamos. Quem saiu na frente? Todos os hotéis que se dispuseram a montar estúdios como esse, para poder oferecer essa tecnologia para os seus clientes. E o mercado se transformou. Então, nós temos ali uma foto de uma exposição virtual, nós temos a foto aqui do nosso cenário e ali eu coloquei para vocês o protocolo de interação que eu utilizei nesse evento da semana passada. Essas 36 pessoas vão estar ali naquele ambiente. Como é que elas devem se comportar? Eu vou ter crachá? Não, eu não posso entregar um crachá para ela. O que eu vou fazer? Então, a gente tinha uma mesa, a pessoa se identificava, a gente verificava que ela era uma inscrição presencial de fato, ela ia a essa mesa e ali ela tinha 3 displays, verde, amarelo e vermelho. E ela escolhia que cor de bolinha ela queria colocar na roupa dela. E com isso ela dizia, se ela era um verde, que ela aceitava um murrinho, um comprimento de cotovelo e conversar de máscara. Se ela era amarelo, ela preferia um namastê, sem toque, fala com a pessoa, de máscara. E o vermelho, eu estou mantendo 2 metros. Desculpe, a pessoa pode ser grupo de risco, pode morar numa casa em que tenha pessoas de grupo de risco e então ela identificada de vermelho, os demais participantes sabiam que precisavam manter 2 metros dela. Alguém imaginou que a gente fosse passar por uma situação como essa? Não, mas é assim que o profissional de eventos trabalha. Você dá um limão, ele sai fazendo limonada, caipirinha, mousse, o que der. A gente não se aperta. E essa é uma característica que muitos profissionais de outras áreas gostariam de ter. E nós, os nossos 25 milhões, que o Jefferson citou na abertura, nós temos essa capacidade. Então, nós somos um mercado que ele já se reinventou. Aí vocês vão perguntar para mim, e no futuro? O que vai acontecer? Eu confesso para vocês que me fizeram essa pergunta, acho que era abril ou maio, e eu tenho até um vídeo gravado com esse depoimento. Só que o que eu disse naquela época
Já não acredito mais agora, porque o mundo está mudando mais rápido do que sempre mudou. Naquela época eu disse que os eventos presenciais só voltariam no segundo trimestre de 2021, baseado em que eu tinha essa opinião? Baseado num grupo de benchmarking que eu lidero, com mais de 70 gestores de eventos, onde eu ouvia o seguinte: a minha empresa não vai fazer evento presencial enquanto não houver vacina. A minha empresa não vai tirar todos os funcionários de home office enquanto não tiver vacina. Então, diante desse tipo de informação, eu acreditava que isso não fosse acontecer. Mas veja, acabei de dizer para vocês, semana passada houve um evento com participação presidencial e de funcionários destas mesmas empresas. Ou seja, a tolerância humana para esse isolamento está pequena. Então as coisas estão se acelerando. Eu acredito que o que vai acontecer de verdade, isso sem sombra de dúvida, é que nunca mais a gente vai ter um evento só presencial. Esse formato não vai mais, ele não vai mais agradar ao público, porque a democratização do conhecimento que um evento digital proporciona, ela foi conhecida do grande público. Então, é aquele funcionário que não pode participar da convenção porque tem o casamento, vai ser padrinho bem no meio daquele período de convenção. É um participante, é um palestrante que teria que gastar 2 dias de viagem para vir, 2 dias para voltar, para vir fazer aquele evento. Ele pode entrar com uma maneira conectada. Então, a minha aposta é que nós vamos nos aglomerar como está na foto maior, mas quem não puder estar na aglomeração vai estar conectado. E os produtos que serão vendidos, principalmente daqueles eventos que são eventos em que você escolhe o seu formato de participação, eles vão se pulverizar. Nós vamos ter, por exemplo, pessoas que vão poder, dentro de um congresso, comprar só uma palestra ou 2, ou comprar o congresso inteiro, comprar o presencial ou comprá-lo online. Mas de verdade, a gente vai ter que viver para saber. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre isso, ou alguma percepção, algum insight, coloca lá no nosso chat que a gente vai ter um momentozinho no final para poder responder isso para vocês. E agora, eu vou chamar aqui 2 pessoas que estão super antenadas com esse momento digital. 2 amigos que eu fiz através de trabalhos que realizamos juntos. A Ana Carla e o Rafael, da Premier. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Bem-vinda, Ana. Tudo bem? A palavra está com vocês. Obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui, vivendo essa emoção, vendo um palco ser conduzido com tanta maestria e conteúdo, mas principalmente poder trazer esse evento num formato tão relevante para a gente nesse momento. Foi uma honra para nós, a Premier Turismo, receber o convite do NH Curitiba para essa parceria e poder organizar esse evento de uma forma trazendo de uma forma tão concreta e real para vocês, o que a gente pode fazer no momento de hoje. Os eventos podem sim acontecer de forma segura e sem perigo. Muito obrigada, Lilian, e a toda a equipe do NH por ter confiado na gente. Falando de Premier, a Premier Turismo, nos seus quase 30 anos de mercado, segue preocupada em acompanhar as tendências e necessidades do mercado. Temos investido fortemente em inovação, sejam elas tecnológicas ou de pessoas, porque acreditamos que uma agência bem estruturada, com boas ferramentas e conhecimento, consegue trazer qualidade e credibilidade no seu trabalho e proporcionar resultados sólidos e eficientes. Como TMC, temos sempre trabalhado em trazer para o cliente segurança, melhores condições e trazer inovações com benchmarking ou com processos atualizados de gestão e ferramentas seguras. Eu gostaria de convidar vocês para assistir um vídeo que preparamos, que traz um pouco um resumo do que somos e também o que nós, como Premier, podemos oferecer como TMC, agência de eventos e viagens de lazer. Mas antes do vídeo, eu quero convidar vocês, não posso deixar de agradecer a CEP Transportes pela parceria de sempre e a Giga Soluções Audiovisuais. Vamos de vídeo?
pessoal. Depois de uma apresentação da Ana Carla muito boa, depois desse vídeo maravilhoso da Premier, eu só posso nos colocar inteiramente à disposição de vocês para quanto ao mercado de eventos, os que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E quero agradecer também a equipe de eventos da Premier, no qual tenho muito orgulho de fazer parte, que organizou esse belíssimo evento. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Rafa. Muito bom a gente perceber um fornecedor, uma agência se reinventando, fazendo parcerias para poder continuar oferecendo serviço de qualidade para todos os seus clientes. Muito bem. Vamos agora chamar mais uma pessoa da Premier. Glau, vem aqui. A Glau vai conduzir conosco a sessão perguntas e respostas. A gente estava selecionando ali o que vocês colocaram, algumas coisas chegaram fora da ferramenta e a gente vai escolher as principais perguntas para levar mais informação para vocês. Glau, Boa noite, com você. Roberta. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vou conduzir as perguntas que vocês fizeram pelos nossos canais. As primeiras perguntas são para os donos da casa, o pessoal do NH. Quero chamar a Regiane aqui. Oi, Regiane, obrigada. O Adelson perguntou: qual é a percepção dos hóspedes diante dos protocolos agora adotados pelo hotel? Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite. A gente teve um feedback muito positivo dos hóspedes com relação à segurança e à saúde que a gente está adotando aqui no hotel. E a gente também estávamos muito preocupados com relação à quantidade de protocolos que conseguimos colocar e como isso ia ter essa percepção do hóspede. E na primeira semana a gente já teve um cenário muito positivo, porque passar a segurança faz toda a diferença. E a gente conseguiu fazer um treinamento da equipe muito intenso para eles também se sentirem confortáveis e seguros, para que isso seja da forma mais natural possível. Hoje a gente está com uma operação tranquila, mesmo com toda a situação do Covid-19, porém com todo mundo treinado e seguro, tanto colaboradores quanto para a gente poder passar essa percepção para o hóspede. Legal. Uma pessoa que não quis se identificar perguntou: o que mudou na rotina operacional do hotel? Bom, pessoal, mudou tudo, desde a chegada do colaborador até a saída. A gente está fora todos os protocolos inseridos. A gente tem medição de temperatura 2 vezes por dia, desde da entrada dele até o horário de almoço. A gente também está com a... Desculpe. Você repete a pergunta só para eu não... O que mudou na rotina operacional do hotel? Ah, tá. Temos também toda a diferença no apartamento, que a gente acabou tendo que fazer a embalagem de toalhas e amenities. Isso ficou para trazer toda a segurança para o hóspede. Mudou a parte principalmente de governança, onde as meninas têm todo um EPI diferenciado, tanto para a proteção delas, quanto para a proteção do hóspede. Então, nós estamos com inúmeros protocolos que foi inserido no nosso DNA, vamos dizer assim, para que seja tudo tranquilo, tanto para a gente quanto para os nossos colaboradores, para todos se sentirem seguros. Perfeito, Regiane, obrigada. A próxima pergunta ela é mais operacional, então ela é para o Jefferson da Giga. Boa noite, Jefferson. Boa noite. A Joana pergunta: como funciona a cabine de tradução simultânea dentro de um evento híbrido ou digital? Muito bom. Bom, a Giga tem uma plataforma web onde a gente consegue incorporar vídeos, né? É uma plataforma que você consegue ter salas ilimitadas, 2D, 3D, e nessas salas a gente consegue também, por exemplo, um evento desse, a gente consegue ter uma cabine de tradução com uma intérprete, onde a pessoa na plataforma ela seleciona o idioma. Então ela pode ouvir inglês, o idioma que preferir, né? É para isso que existe a cabine de tradução. Muito bom, obrigada. Obrigado a você. Agora a gente vai chamar aqui a Roberta, que tem perguntas para ela também. Roberta, o Pedro Henrique pergunta:
Gostaria que você me desse um panorama de quais foram os maiores avanços em eventos desde o início da pandemia até agora. Vamos lá. Como é o nome dele mesmo? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Eu acho que o maior avanço foram as empresas que no começo resistiram a essa era digital, a essa avalanche digital, eu costumo dizer, acreditando que a gente fosse passar ali 1, 2 meses em quarentena e que depois então voltaria para o presencial. Nesse grupo que eu coordeno, eu tenho ali de banco a farmacêutica, de agronegócio, a entretenimento, indústria de alimentos, são vários segmentos de negócio. E não houve uma tendência igual, por exemplo, a farmacêutica começou imediatamente e, por exemplo, empresa de alimentos demorou mais. Não houve isso, foi de empresa para empresa, depende muito, eu digo, da área de eventos. Quando você tem um gestor de eventos que ele se faz protagonista dentro do negócio, em que ele se impõe como parte da estratégia de marketing, sendo ele o gestor de eventos, isso vai muito da maturidade do profissional, do tempo que ele tem de casa, de quanto ele consegue ser influenciador dentro da empresa. Então, quando você tem um gestor como esse, ele convence mais rápido. A gente teve casos lá de empresas que fizeram apresentações internas para as áreas demandantes de eventos, mostrando que um Zoom, um Microsoft Teams é uma coisa e que um evento é outra coisa. Então, tentando convencer as áreas de negócio de que sim, haveria bastante retorno investindo no digital. E tivemos outras áreas que tiveram menos resistência em relação a isso e conseguiram capitalizar de uma forma que isso não vai, por isso que eu acho que isso não vai mais sair, de você chegar, por exemplo, a um evento que teve 40 mil pessoas acessando. Então, quando que você consegue ter 40 mil pessoas num evento em que você está fazendo ali divulgação dos seus produtos e fazendo captação de leads de novos clientes? Só se você alugar um estádio de futebol. Então, quando você vê o custo que um evento digital tem, principalmente se você investe em palestrantes de peso para atrair essas 40 mil pessoas, que foi o caso em questão, você fala, poxa vida, eu gastei muito, mas quando você divide e consegue o valor per capita, o investimento por participante fica menor e você acaba tendo como justificar. Então, eu acredito que o que aconteceu no começo foi isso. Algumas pessoas mais resistentes, algumas empresas, e eu digo pessoas porque as empresas são feitas de pessoas, então algumas empresas e pessoas mais resistentes e outras que de cara já saíram fazendo. E hoje o que eu vejo é que até quem tinha medo, quem achava que não funcionava, já estão aderindo e estão fazendo. Por quê? Porque os negócios não podem parar. E os negócios são feitos aonde? Nos eventos. E é isso, para nós, é o lado bom dessa pandemia. É mostrar o quanto a ferramenta evento é importante. E isso valoriza o quê? Não só a ferramenta, valoriza todos nós que trabalhamos nesse mercado. Espero ter respondido a pergunta. Super bem. Alice te pergunta o seguinte: como minimizar a necessidade de experienciar lançamentos de novos produtos nos eventos que eram apenas presenciais e agora a possibilidade de participação virtual? Acho que ela quer dizer se fazer um lançamento de produto virtual se funciona. Se tem a mesma experiência ou algo muito semelhante. Funciona. Para você ter uma ideia, eu não estou citando o nome das empresas porque eu não tenho autorização para isso, tá? Mas a gente soube de uma empresa que é também a gestora, faz parte da nossa comunidade de benchmarking, em que eles fizeram um lançamento de produto para o público interno, para a força de vendas. Sabe como que eles fizeram esse lançamento de produto? Eles montaram um drive-in no estacionamento da companhia. Quem é mais velhinho que nem eu, sabe o que é drive-in, tá? Diziam que a gente ia lá para assistir filme, mas a gente ia para namorar no carro mesmo, tá, pessoal? Essa que é a grande verdade. E isso se desfez, não tinha mais. E agora voltou com tudo. Em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, o estádio do Pacaembu virou um enorme drive-in. Quase todo fim de semana tem, às vezes, 2 eventos. E eles, então, tiveram essa iniciativa. Lançaram o produto para a força de vendas.
os colaboradores adoraram e depois fizeram um evento digital, não em driving, porque o número de clientes que eles queriam acessar não caberia no estacionamento, mas num formato digital também. Então, hoje eu posso te dizer, Liz, né? Não há evento que você não consiga adaptar nesse formato. É aquela velha frase, né? Quem quer faz, e quem é de eventos costuma fazer bem. Muito obrigada. Obrigada, Glau. Agora nós temos 2 perguntas para a Marine, a nossa palestrante da noite. Marine, obrigada. A Júlia te pergunta o seguinte: qual a relação da inteligência emocional na produtividade no trabalho? Muito bem, Júlia, interessante sua pergunta, olha só, toda, tem toda a relação, por quê? A partir do momento que você está dentro do seu trabalho, que você convive com a diversidade, porque as informações elas chegam, o trabalho vem, e a partir do momento que você se depara com algo que você pode entender como ansiedade, como precisa procurar algum conhecimento, isso pode gerar uma emoção. E isso, até mesmo um e-mail, né? Às vezes uma frase vem até a minha sala, quero conversar com você. A pessoa já olha, ela já cria aquele evento negativo, fala, meu Deus, o que eu fiz de errado, o que será que eu vou fazer? E ela traz, olha só, 6 segundos de emoção negativa, a gente leva 12 horas para digerir. Então, se eu carrego essa emoção negativa comigo o dia inteiro, qual é a minha produtividade? Como que eu faço para lidar com isso? Por isso da gente reconhecer a emoção. Ah, ok, eu não sei o que querem conversar comigo, eu não sei ainda sobre esse assunto, mas estou nervoso quanto a isso? Ok, estou nervoso. Adianta eu carregar isso ao longo do dia? Não. Qual é a solução do meu problema? Não adianta eu ruminar o problema, eu preciso olhar para a solução. E nisso entra a nossa inteligência tão linda e emocional. Perfeito. Marine, a Nicole fez uma pergunta muito pertinente aqui, que é, na sua opinião, qual a diferença entre empatia e compaixão em nossas relações? Nicole, maravilhoso. Olha só, quando a gente tem empatia, sente empatia pelo outro, a gente entende o ponto de vista do outro ou sente o que o outro está sentindo. Porém, a compaixão tem uma diferença, que é a gente tentar diminuir a dor do outro. Então, às vezes, através da compaixão, a gente sente a empatia, a gente pode usar a empatia. E a compaixão vem, então, nessa nossa necessidade de diminuir a dor do próximo. Perfeito. A Alice perguntou, como o setor de RH das empresas de eventos tem aplicado a inteligência emocional na seleção dos funcionários e ou treinamentos contínuos? Não só nas empresas de evento, Liz, mas em todas as empresas a gente percebe que já há um movimento e as que já vêm fazendo isso há muito tempo, que é fazendo análise de comportamento. A gente faz alguns testes quando a gente é selecionado ou até mesmo no processo de seleção e a gente consegue fazer esse perfil comportamental. Então as pessoas elas podem ser dominantes, influentes, seguras, cautelosas, todos esses perfis de comportamento a gente consegue mapear e a partir do momento a gente sempre o RH costuma sempre trazer um treinamento de poder colocar cada vez mais essa consciência de comportamento, essa consciência de inteligência emocional, porque a palavrinha importante é se perceber. Mas como que a gente vai se perceber se a gente nem sabe por onde começar, né? Então, por todas essas questões, as empresas cada vez mais estão investindo, sim, em treinamento para trazer para os seus funcionários conhecimento sobre essas soft skills, essas habilidades pessoais que, lembrem-se, naquele gráfico pizza lá, 85% daquele estudo, ela faz muito sentido para uma seleção. Muito bom, muito obrigada, Marina. Nada. A próxima pergunta que nós temos é para a CEP Transportes. Lucimar, por favor. Boa noite. Boa noite, Lucimar. Liz pergunta, como vocês atuam em diversos serviços, há algum que não se abalou com a pandemia? Quais as estratégias que vocês estão adotando para se manter no mercado? Bom, vamos lá. Luiz, né? Isso. São duas em uma. Exato. Bom,
no nosso tipo de serviço, transporte, enfim, a gente tem lazer, tem receptivo, tem corporativo, todos foram abalados, né? Praticamente em 100% aí, teve queda entre abril e maio. Mas teve um que chamou a atenção que, na verdade, ele realmente teve uma demanda, que foi o setor de transporte de colaboradores nas empresas, né? Então, a gente se apegou a isso, né? A gente fez um trabalho com o RH das empresas para oferecer o transporte coletivo, realmente estava com alto risco de contaminação, então foi uma oportunidade, a gente se agarrou a isso. A segunda foi as estratégias que a gente teve para se manter no mercado, né? A gente teve 3 pilares, a estratégia, a gente fez uma revisão na parte financeira, foi o primeiro ponto, então procuramos entender todos os custos, desde o café até um custo mais elevado, para saber exatamente o que a gente teria que, inclusive, aportar a longo prazo, né? A segunda foi operacional, revisão de todos os processos, treinamentos, teve investimentos também, né? E a parte comercial, a gente atualizou a parte de tecnologia, né? De forma a deixar os serviços online hoje. Então, nossos clientes hoje têm a plataforma totalmente online. E a novidade no mercado, que é a precificação por KM rodado, né? Que a gente já está começando a implantação em alguns clientes. Então, é isso. Perfeito, obrigada. Muito obrigado, hein? E a nossa última pergunta é para o Rafael, da Premier Turismo. Oi, Lau. Boa noite, Rafa. Boa noite. O Rodrigo pergunta, qual o tempo médio para uma preparação e execução de um evento deste porte? Deste porte, o cenário ideal seria pelo menos uns 6 meses. Porém, nosso setor não pode se dar o luxo de estar escolhendo data. Então, assim, nós já fizemos um evento de médio e grande porte com 14 dias de evento. Ou seja, toda a curadoria, a roteirização, a customização, patrocinadores, tudo isso daí a gente teve que fazer dentro desse período. Então, o tempo médio, vamos colocar aí, pelo menos uns 15 dias. Mas assim, no cenário desafiador que estamos hoje, não podemos ficar escolhendo o dia. Então, se você tem um evento, pode mandar, que nós vamos dar sequência nele, independente da data. Então, é isso daí. Eu acho que vamos colocar aí uns 15 dias para dar Vamos, né? fazer um eventinho legal. Consegue, a gente consegue. Mais alguma pergunta? Só isso, obrigada, Rafa. Obrigado. Muito obrigada, pessoal, pelas perguntas, obrigada pelo engajamento, por vocês que estão participando do evento. Agora eu vou deixar com a Roberta, que vai conduzir até o fim. Obrigada, Brau. Eu sempre gosto da sessão perguntas e respostas, porque ela é uma sessão que traz para a gente insights que, por mais que a gente prepare com carinho as nossas apresentações, sempre é difícil para a gente prever cada detalhe que está na cabecinha de vocês, das curiosidades que vocês têm. Então, eu acho sensacional, eu acho que todas as perguntas que aconteceram aqui, elas ajudaram não só quem fez as perguntas, mas também as outras pessoas, porque foram todas perguntas que fizeram com que cada um de nós trouxesse um conteúdo complementar para cada um de vocês. A gente está chegando ao final do nosso evento de hoje. Antes de me despedir, agradecer a todos os nossos patrocinadores, eu quero deixar minha mensagem para você que está aí do outro lado e que é representante de uma empresa e que ainda não está utilizando os eventos digitais. Acredite nessa plataforma. Nós temos por pelo menos uns 6 meses ainda de muita indefinição com relação à saúde e os negócios não podem parar. Contrate uma agência que esteja preparada para te ajudar, contrate parceiros que sejam reconhecidamente preparados e que ofereçam qualidade nessa execução e bola para frente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos projetar agora o QR Code, que acho que já está na tela, para que vocês possam avaliar o nosso evento. Por favor, direcionem a câmera do seu celular, vocês vão ser direcionados para a pesquisa, é questão de 1 minuto para vocês responderem, mas para nós é muito valioso,
para cada um de nós envolvido nesse processo, para que a gente possa conhecer o que vocês pensaram e melhorar sempre, porque esse é o objetivo de qualquer profissional que trabalha na área de eventos, melhorar sempre. Muito obrigada ao NH Curitiba The5 pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer o hotel, experienciar o check-in. Eu adorei toda a minha experiência aqui dentro, adorei estar à frente do evento, conhecer todas as pessoas que trabalham no hotel, só desejo para vocês muito sucesso. Agradecer a Premier e a Giga pelo suporte, sem a roteirização, sem a construção do evento, sem a preparação feita pela Premier e sem a tecnologia e os profissionais que estão aí atrás das câmeras, atrás dos áudios, controlando as imagens, a gente não teria um evento. Então, galera da House, obrigada para todos vocês. A CEP pelo apoio e a Academia Soul, que por sinal preparou mais um número para a gente que vai estar agora no encerramento do evento de hoje. Muito obrigada, eu dei uma olhada em todos os comentários que vocês colocaram, eu acredito que vocês gostaram do evento pelo que eu vi ali. Qualquer dúvida que tenha ficado para qualquer um de nós que esteve por aqui, é só nos procurar, LinkedIn, Instagram, sinal de fumaça, a gente escuta e a gente responde. Muito obrigada pelo seu tempo, que você tenha um final de noite maravilhoso e até a próxima.